Paz do Senhor Jesus para os irmãos. Amados, eu vou deixar mais um salmo aqui para a nossa meditação, que esses dias eu tenho percebido que o Espírito Santo de Deus tem me puxado para o lado de alguns salmos aqui. E eu não escolhi não, eu abri a Bíblia, já caiu aqui e eu vou trazer esse, porque a vida de um cristão, o Espírito Santo e tudo que você faz da palavra de Deus, das coisas de Deus, ela puxa sempre pelos lados que você está vivendo, muitas das vezes. Eu tenho enfrentado batalhas aqui, e pesada, mas aos olhos humanos, mas para Deus não é nada não. Simplesmente é Satanás usando algumas pessoas que se dizem cristãs e uns ímpios contra a minha vida, e sempre usou durante esses anos todos, tentando me destruir. Mas o Senhor Deus dos Exércitos, ele tem um plano, e o plano de Deus tem que ser executado, e tem um tempo, né? O Senhor tem o seu tempo. Eu não sei o tempo do Senhor na minha vida, mas Ele sabe. E nós estamos aqui, em nome do Senhor Jesus, mais uma vez, porque nós buscamos um fortalecimento espiritual para que nós possamos suportar os fracos, suportar as perseguições, suportar as afrontas, suportar as ameaças. E nós temos batalhas terríveis, igual esses dias a minha mulher pegou aí essa doença que o povo chama de dengue, né? Digamos assim, porque eu não acredito que isso é uma coisa normal, não. Isso é uma coisa maligna, maléfica, mandada para destruir a humanidade. Porque eu também peguei isso, eu fiquei engraçado que eu me dei febre, dei dor de cabeça, dor no corpo, dor no braço, mas não fiquei tão ruim como minha mulher ficou. Ela deu uma febrona braba mesmo. E eu creio que, amados, são coisas terríveis, terríveis. São coisas terríveis. Mas o Senhor Jesus sabe todas as coisas, e nós estamos debaixo da potente mão de Deus. E não basta só isso, né? Tem as vizinhanças, né, satânicas, malignas, que trabalham para Satanás 24 horas, que odeia aquele tipo, vai com Deus, bom dia, mas à noite, na nossa cara trabalha para nos destruir, sabe? Sabe aquele falso profeta, aquele filho de Satã? Aqui, a gente lida com isso todos os dias. E eu fico imaginando, às vezes eu paro para pensar, gente, como uma pessoa tem coragem de pegar uma Bíblia, abrir a Bíblia, subir num altar, falar de Jesus, pregar uma palavra de paz, de amor, e ser um perseguidor, um assassino, um falso. Eu não tenho essa coragem de ler a Bíblia aqui. Acho que fazer uma coisa dessa com qualquer ser humano que seja. Eu fico olhando assim, às vezes eu fico assustado com a força maligna que Satanás tem de dominar um ser humano. Mas às vezes, ao mesmo tempo, eu me alegro porque pelo Senhor Jesus me dá a oportunidade e o privilégio de eu enxergar e ver essas coisas. O pior é se eu não conseguisse enxergar e ver essas coisas. E eu também me sinto feliz de eu, no meu coração, não ter essa coragem de fazer isso com uma pessoa. Eu tenho amor ao ser humano, eu tenho amor à vida. Eu jamais teria coragem de fazer uma coisa dessa. Por mais que a pessoa seja meu inimigo ou me faz o mal, eu não tenho coragem de fazer uma maldade dessa. Porque o que tem em mim é maior. O que tem em mim é de Deus, é de Cristo. Eu tenho minhas falhas, tenho meus erros, mas eu sinto a presença de Deus, eu amo a palavra. É uma coisa que me alegra, me traz uma paz espiritual por dentro. E eu passo isso para minha esposa, e eu louvo a Deus pela vida da minha esposa, que é uma... um dia desse eu estava parado, pensando, sentado, eu sentei para descansar numa rua, eu mais ela, e eu comecei a pensar. Comecei a pensar durante o tempo que ela está na minha vida, e eu pensando, o bem que ela me faz, as coisas que ela me traz, as palavras que ela me fala. E eu pude perceber da seguinte forma: quando eu era bebê, pequeno, a minha mãe e o meu pai lutaram pela minha vida com um amor tremendo. Isso jamais a gente pode ignorar. Eu dei uma doença chamada crupo. Quem é mais velho, morou na roça, sabe o que é isso. Fecha a garganta, mata rápido. E meu pai me botou num jipe, aquele carro chamado jipe. Eu morava no interior, num lugar chamado Coró, na Barra do Pico da Bandeira, embaixo de um lugar chamado Zepedo.
e me levou para uma cidadezinha chamada Manhumirim. Ali eu fiquei internado. E Deus, pela sua misericórdia, infinita misericórdia, salvou minha vida. E o meu irmão mais novo também do que eu deu isso também. E lá no Manhumirim existia um homem farmacêutico chamado Tatá. E esse homem cuidou de mim também, cuidou do meu irmão, salvou meu irmão. Dessa meu irmão acho que não internou não. Esse Tatá cuidou dele, eu juro. E nós estamos vivos pela misericórdia de Deus, que não era para nós estar vivos. E eu paro para pensar e vejo ali o esforço que meu pai e minha mãe teve para salvar de madrugada, botar num jipe, sair distância numa estrada de chão ruim, me levar para uma cidade, salvar minha vida. E aí eu começo a fazer uma reflexão. E tem filho que não retribui, ou às vezes nem eu mesmo na época retribuí esse bem, esse amor que o meu pai e minha mãe teve por mim. Que muitas das vezes o seu pai te dá uma varada, uma chicotada, sua mãe te dá uma correãozada e você se revolta. Você não pensa na luta que o seu pai teve, a sua mãe teve para salvar a tua vida quando você era pequeno. É claro que às vezes alguns faz sem medida, né? Não pensa na hora da raiva. Mas eu comecei a fazer uma reflexão. E depois que um filho cresce, no passado, uns anos atrás, poderia ter algumas briguinhas dentro de casa, mas existia mais amor entre o filho e um pai e um filho. Hoje, um pai cria um filho e aquele filho vira o inimigo do pai ou o pai inimigo do filho. Ou o filho mata o pai ou o pai mata o filho. Isso lastrou pelo mundo afora. Eu estou vendo isso com meus próprios olhos, os filhos traindo os pais e os pais traindo os filhos. Nós chegamos numa situação terrível. E eu comecei a analisar e pensar o privilégio e a misericórdia de Deus na minha vida, e eu às vezes não estou agradecendo a altura a qual Deus tem me abençoado. Porque eu olho para minha esposa hoje, e eu vejo que com todo o amor que a minha mãe teve, meu pai teve, quando fui criança, hoje, depois de velho, eu arrumei mais do que um pai e mais do que uma mãe. Porque no momento em que eu fui desprezado e perseguido por alguns familiares e não tinha ninguém na minha vida, surgiu a minha esposa na minha vida. E eu fico olhando a forma e a maneira que ela me trata e eu fico assim, às vezes eu penso que eu nem retribuo a altura porque ela merece muito mais. Só de estar do meu lado, me acompanhando, dia a dia, para o trabalho, vai para o trabalho comigo, de deitar do meu lado, me abraçar na hora mais difícil, que às vezes eu me cuida, estou doente, me cobre, faz massagem, cuida de mim. Eu comecei a ver, eu falei para ela assim, nesse dia que eu sentei na rua, eu comecei a pensar, falei, sabia que você para mim é mais do que uma mãe, do que um pai, do que um irmão, do que tudo? Depois de velho, eu arrumei uma pessoa de Deus que é mais do que uma família na minha vida, mais do que qualquer coisa na minha vida. Tirando de Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, que está acima de tudo. Então, às vezes eu fico olhando as benevolências que Deus tem para com o justo e as benevolências que Deus teve para comigo, às vezes eu nem sendo merecedor. Por que eu estou dizendo isso aqui? Que eu acho que todo ser humano cristão, que se diz cristão, deveria parar e fazer uma perspectiva de vida. De que só Jesus pode salvar, curar e levar para o céu. E não há outro Deus que tenha o poder de fazer tal coisa na sua vida. E não vale a pena você se render ou se vender pelos meros trocados, ou um tijolo, ou um carro velho, né? Porque na realidade a classe pobre, ela é usada, ela só é usada. Ela usa e depois descarta. O que o mundo está fazendo com os pobres é isso. Usando, botando um contra o outro, um se matando, um matando o outro. Por quê? Porque são gananciosos. Então Satanás achou uma oportunidade muito grande de pegar os pobres gananciosos, que não tem Deus, botar um contra o outro, usá-lo como papel higiênico e descartar, simplesmente para usar.
Aí botou um pobre matando o outro, não precisa nem dos ricão, os grandão, os poderosos fazer nada. Um pobre tá matando o outro, e eles batendo palma e glorificando. Porque eles se vendem por muito pouco e se rendem. Não confia no Senhor, não se entrega para Jesus, para Cristo, mas se vendem por para comer uma pizza, para comer um churrasquinho, para comer um pedacinho de carne, mata o seu irmão, seu filho, sua mãe, o que for preciso. Nós estamos num mundo onde ninguém é de ninguém. Amados, e aonde entra Cristo? Cristo entra na vida do justo, na vida daquele que crê. Parece muitas das vezes que você está só e que não tem mais ninguém. E muitas das vezes sempre nós temos que acautelar com aqueles que vêm em nome do Senhor diante de nós. Que às vezes ele não vem com intuito de te ajudar, mas de investigar você, de saber, de armar uma oportunidade, criar uma ocasião para poder te destruir. E usando o nome do Senhor, dizendo ser de Cristo. E eu lembrei daquela passagem que eu já mesmo li, mas não vou explicar direito, que eu não me lembro bem agora, que os anjos do Senhor foi diante de Deus e Satanás foi no meio. E o Senhor perguntou, de onde vem? E falou de rodear a terra e passear por ela. O Senhor falou isso porque foi uma passagem de Jó. Então, o Satanás hoje a igreja se corrompeu e a igreja está governada, os templos estão governados, dominados por esses falsos profetas. E aquele que se manifesta servo fiel de Cristo é perseguido, enganado, zombado, debochado por eles. Eles acham que eles é o dono do mundo e que sim, na terra aqui eles fazem o que eles querem, mas eles vão viver o que eles não querem. Eles zombam o rico com coisa que eles é um Deus, que não existe um Deus. Com coisa que o Senhor Jesus não existe, que Deus não existe e que o juízo de Deus nunca vai chegar diante deles. Eu fico olhando a arrogância e a prepotência desses homens e eu fico assustado. Como se eles fossem um herói. E não passa de um bando de derrotados. Derrotados. Não importa a sua situação financeira, se você é grande, pequeno, se você tem um mundo de dinheiro, você é um derrotado. Sem Cristo você é um derrotado. Todo sem Cristo é derrotado. Por que é derrotado? Naquele grande dia, o Senhor vai o destruir pelo sopro da sua boca e o esplendor da sua glória. Ninguém pode deter o poder de Cristo Jesus no juízo. Não, ninguém. Não tem homem poderoso diante do juízo de Deus. Aí eu me pergunto, eu paro para olhar e vejo como a classe pobre é a classe que está mais sendo destruída no momento por Satanás, por causa da ganância. Ele quer ser rico e quer ter as coisas de qualquer jeito. Aí acha uma oportunidade, ele mata o seu próprio filho, mata a própria mãe, mata a mulher, mata o marido mata a mulher. Vê aí nas redes sociais. Vê aí nas redes sociais. O caboclo está todo amarelo, doente. Aí a mulher dele zomba dele nas costas dele, faz sinal nas costas dele, o filho da mãe ou a mãe do filho. Você vê aí, você vê nas redes sociais, por onde você passa, por onde você anda. Não tem amor a ninguém mais, acabou. Um mundo onde ninguém é de ninguém. Meu Deus, tenha misericórdia de nós. Tenha misericórdia de nós. Eu queria tanto poder estar em um templo, ajudando, pregando, ajudando esse templo, esse povo, o povo crescer no espírito. Mas infelizmente, não é o meu querer. É a oportunidade que o Senhor me dá de hoje poder pregar aqui nas redes sociais. Que dentro dos templos, eles nem aceitam pregar a verdade, dão um ensinamento real para o povo. E nós temos que ensinar, nós temos que falar a verdade, porque muitas pessoas precisam da verdade. Amados, Jesus está perto de voltar, está próximo de Jesus voltar.
Uma coisa terrível, eu não sei, Satanás tem pegado até cópia do portão daqui da minha casa, tem um portão de ferro ali na beira da rua, e dado cópia da chave do portão para inimigo para tentar invadir minha casa. Fiquei sabendo disso, eu estou ciente disso. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês aqui agora. Isso é simplesmente uma bobeira, uma loucura da parte deles. Porque o Senhor está na minha vida e na vida da minha esposa. E o tempo de Deus vai cumprir na minha vida. Amados, é triste você lidar com pessoas nesse nível espiritual, maligno, satânico. E você vê o diabo, eles ficam governados. Você observa que o diabo leva eles para lá, ciranda com eles para lá e para cá. Eles ficam atormentados. Tem dia que eu paro aqui para observar na janela da minha casa, que isso muitas das vezes nem isso eu posso chegar, porque eles falam que nós estamos vigiando, eu não posso abrir nem a janela, e eu vejo a tormenta deles de manhã até a tarde. Tem dia que eles ficam atormentados, andam para lá, andam para cá, falam, mas falam, pô, viu, tem câmera aqui, minhas câmeras ouvem, falam, eu pego muitas coisas nas câmeras da minha casa, coisas absurdas, e eu fico assim imaginando que muitos deles professam cristão, professam homens de Deus, mulheres de Deus. Amados, é uma raça nojenta e difícil de suportar. Eu vejo muitos pastores falando dos ímpios. É mais fácil você pegar uma turma de ímpio que não conhece a palavra para você discipular, fácil de lidar, do que mexer com falso profeta. Porque o falso profeta ele considera morto. Biblicamente falando, você pode considerar um falso profeta morto, só falta cair. Porque o falso profeta ele entra num nível de satanismo tão grande que ele não tem como mais voltar atrás. A aliança dele com Satã está formada de uma tal forma que ele não tem como voltar atrás. E você pode fazer um ímpio converter, mas um falso profeta voltar atrás é quase impossível. É quase impossível. Se você fazer um falso profeta voltar atrás, amontoará brasa de fogo na sua cabeça. Brasa de fogo, diz a Bíblia. Porque o falso profeta, eu já observei que ele vai até a morte. Ele vai até a morte com seu projeto satânico. A Bíblia fala com ele, a palavra fala, mas ele não muda. Eu conheci uns aí que morreu velho, mas na maldade. Teve um que uma semana antes de morrer, já velho, dizia ser pastor, né? Um dia eu perguntei, eu falei assim, você mora perto do pastor fulano? Um vizinho dele falou assim, eu não conheço pastor, não conheço fulano. Que ele não é pastor. Os próprios vizinhos sabiam quem era ele. Ele, uns dias antes de morrer, eu dentro do carro de uma pessoa trabalhando, que eu tinha alugado um carro para trabalhar, ele virou e ele tentou botar o motorista contra eu e a minha mulher. Ele falou, não, eu vou vir na sua casa para nós combinar, para nós falar, para nós conversar. Não deu 5 dias, ele morreu, depois que ele fez isso. Aí quando eu falei com o motorista que tinha morrido, o motorista regalou um zoião, ele levou até um choque. E ele já velho. Pode observar que quando o cidadão é do diabo, é do Satanás, ele morre velho, mas ele não converte. Você não consegue. Ele finge que aceitou a palavra que você falou, ele finge, mas não confia porque não muda. Ele não muda. Ele morre, mas não muda. Olha, eu observo pessoas que estão doente, mas eles não, nem na doença eles voltem atrás. É uma coisa maligna, satânica, tão satânica que às vezes eu fico observando essas coisas para mim poder pôr base na Bíblia. Eu observo para mim ter base bíblica para mim poder trazer uma mensagem aqui. Mas vamos aqui para o Salmo 36. O Salmo 36 diz assim, a malícia dos ímpios, e o nosso refúgio está em Deus, que salva os retos. A prevaricação do ímpio diz no íntimo no seu coração, não há temor de Deus perante os seus olhos, porque em seus olhos se
lisonjeia, até que a sua iniquidade se mostre detestável. As palavras da sua boca são malícia e engano. Deixou de entender e de fazer o bem. Maquina o mal a sua cama. Põe-se em caminho que não é bom. Não aborrece o mal. A tua misericórdia, Senhor, está no céu, e a tua fidelidade chega até as mais excelência nuvem. A tua justiça é como as grandes montanhas, e os teus juízos são um grande abismo. Senhor, tu conserva os homens e os animais. Quão preciosa é, ó Deus, a tua benignidade! E por isso os filhos dos homens se abrigam à sombra das tuas asas. Eles se fartarão da gordura da tua casa, e os farás beber da corrente das tuas delícias, porque em ti está o manancial da vida, na tua luz veremos a luz. Estende a tua benignidade sobre os que te conhecem, e a tua justiça sobre os retos de coração. Não venha sobre mim o pé do soberbo, e não me mova a mão dos ímpios. Ali caem os obreiros da iniquidade. Cairão e não se poderão levantar. Então, observa o que o Salmo 33 fala acerca das minhas observações que eu citei antes de ler o texto. Observa. Amados, aqui o título diz assim: a malícia dos ímpios. O nosso refúgio está em Deus, que salva os retos. Então, o ímpio é malicioso, mas o refúgio do justo está em Deus, que salva os retos. O Senhor salva os retos de coração. Então nós temos que andar reto no nosso coração. Primeiro diz assim: a prevaricação do ímpio diz no íntimo do seu coração: não há temor de Deus perante os seus olhos. Então, o ímpio ele não tem temor de Deus. Ele não acredita em Deus. E nem acredita que Deus pode salvar os retos de coração. Não. Eles acham que eles é o soberano, os poderosos, os que faz e acontece e nada acontece com eles. Observe vocês, eles vivem como se nunca fosse morrer e morrem como se nunca tivesse vivido. É dessa maneira aí. Mais ou menos assim. Amados, eu fico olhando a prepotência que o Satanás coloca no coração do ser humano. Vamos para o 2. Porque em seus olhos se lisonjeia, até que a sua iniquidade se mostre de detestável. Então, porque em seus olhos se lisonjeia, até que a sua iniquidade se mostre detestável. Eles se alegram, eles se fartam, acham que eles estão com todo o poder. Amados, só há um poderoso, que é Deus, que é Cristo Jesus. E não há outro além dele. Mas o ímpio, que se diz falso profeta, entre aspas, todos iguais, acham que eles estão fortalecidos na força do homem. E a força maior é a de Deus em Cristo Jesus. E Deus já provou isso várias vezes na Bíblia. Deus provou para o homem abrindo o Mar Vermelho. Deus provou para o homem abrindo a terra, fendeu a terra, engoliu Datã, Coré, Abirão e sua tropa. Deus mostrou para o homem que ele é poder, derramando do céu fogo, bolas de fogo, destruindo Sodoma e destruindo Gomorra. Deus, ele mostrou para o homem o seu poder de várias maneiras,
coluna de fogo para parar Faraó e sua tropa, para não atingir os hebreus. No deserto, ele botou uma nuvem para tampar o povo do sol. À noite, coluna de fogo para aquecer o povo do frio. Deus, ele manifestou o seu poder, mostrando para o homem que ele manifesta o seu poder na vida de um justo. O 3. As palavras da sua boca são manifestas, são malícia e engano. Deixou de entender e de fazer o bem. Então, as palavras da sua boca são malícia e engano. Deixou de entender e fazer o bem. Assim vieram os falsos profetas. Exatamente isso aqui. As palavras deles são engano, malícia. E deixou de fazer o bem. Eles deixaram de fazer o bem há muito tempo. O 4. Maquina o mal na sua cama, põe-se em caminho que não é bom, não aborrece o mal. Eles não aborrecem o mal, eles não afastam do mal. Eles maquinam. Eu observo que eles fazem planos contra mim há muitos anos. É os falsos profetas, os falsos pastores, os lobos devoradores que nem vai nem deixam os outros ir. Porque eles não deixam as pessoas converterem. Eles impedem pessoas de entrarem no céu. Essa raça vai ser destruída, desarraigada da terra. O Senhor vai queimá-lo no fogo eterno, de eternidade a eternidade. E a Bíblia afirma que maior condenação vai ser para os falsos profetas. Vai ter maior condenação, tem hierarquia de condenação. Observa para ver. E a tua misericórdia, Senhor, está no céu, e a tua fidelidade chega até as mais excelentes nuvens. Então, nós cristãos devemos frisar nesse versículo 5 e apoiar e crer. É para nós, aqui no versículo 5. A tua misericórdia, Senhor, está no céu, e a tua fidelidade chega até as mais excelentes, excelsas nuvens. Então, a misericórdia do Senhor está no céu. E a tua excelência chega até as mais excelsas nuvens. Então, a misericórdia de Deus, ela nos alcança. É só nós pedir: Senhor, tem misericórdia. Me socorre, me abençoa, me fortalece na fé. E o Senhor te reveste do alto céu. E a tua justiça é como as grandes montanhas. Os teus juízos são um grande abismo. Senhor, tu conservas os homens e os animais. O Senhor conserva tudo, os homens e os animais. O Senhor que conserva. O Senhor, tudo é o Senhor. Olha, amados, a morte ela vem para o justo e para o injusto. Mas a salvação é só para o justo. A vida eterna é só para o justo. O injusto para o inferno e o justo salvo. O injusto para o inferno e o justo salvo. Então, chuva cai para o justo e para o injusto. Sal para o justo e para o injusto. Trabalho para o justo e para o injusto. Agora, a vida eterna é só para o justo. Então, creia nisso. Quão preciosa é, ó Deus, a tua benignidade. E por isso os filhos dos homens se abrigam à sombra das tuas asas. Então nós nos abrigamos nas sombras das asas do Senhor. Então o Senhor é para o justo. Eu estou aqui oferecendo o Senhor Jesus, o Senhor Deus, o Espírito Santo, para o justo, para todos. Mas o que vai acatar e agarrar para si é só o justo. Aqui eu estou trazendo uma palavra de Deus, oferecendo você, Jesus, Deus e o Espírito Santo, para que você seja um vencedor. Mas o que vai acatar essa palavra e trazer para si é só o justo. Porque o injusto, isso aqui aborrece ele. A palavra do Senhor aborrece o injusto. É uma afronta para o injusto. Ele odeia a palavra de Deus. Então, essa palavra só vai colher ela quem é justo. Eles se fartarão da gordura da tua casa
e os fará beber da corrente das tuas delícias. Então, eles se fartarão de gordura da tua casa e os fará beber das correntes das tuas delícias. Então, o cristão, ele vai se deliciar com as bênçãos pregadas e anunciadas na casa do Senhor. Mas se você não pode ir à casa do Senhor para ouvir a palavra, você tem a Bíblia Sagrada para você ler, meditar e trazer para ti. Mas se você que não sabe ler, ouve a palavra, está pregada no rádio, na televisão, no celular, você não pode dizer que não vai ouvir a palavra, porque a palavra está sendo pregada por todo canto. E nós nos abrigamos debaixo das asas. Eu vou voltar aqui o 7, porque aqui o 7 tem uma mensagem que eu queria trazer, frisar mais para você. Quão preciosa é, ó Deus, a tua benignidade, e por isso os filhos dos homens se abrigam à sombra das tuas asas. Então, a igreja do Senhor, os fiéis, os justos, abrigam embaixo das asas do Senhor. Nós nos abrigamos embaixo das asas de Cristo. Ele guarda-nos embaixo das tuas asas. Então nós estamos guardados por Cristo. Eles se fartarão da gordura da tua casa e os fará beber da corrente das tuas delícias. Nós nos fartaremos da gordura da casa de Cristo e beberemos das delícias, beberemos da corrente das tuas delícias. Então, a palavra de Deus, ela só tem coisas boas para a igreja, para o justo. São coisas deliciosas, maravilhosas para nós, que cremos na vida eterna, na salvação, na misericórdia de Deus, no amor, na bondade de Deus. Para nós é delícia. Para nós são coisas maravilhosas, que traz paz de espírito, traz conforto espiritual. Ao 9. Porque em ti está o manancial da vida. Na tua luz veremos a luz. Então, porque em Cristo, porque em ti, Cristo, porque em Deus, em Cristo, em Deus, em Cristo Jesus, porque em ti está o manancial da vida. Na tua luz veremos a luz. Então, na luz do Senhor, veremos a luz. A luz do Senhor para a sua vida é a palavra. Dá ouvido à palavra de Deus, que traz para dentro de si. E na luz da palavra, veremos a luz, que é Deus, que é Cristo. Então, nós temos que estar alicerçado na palavra de Deus. Estende a tua benignidade sobre os que te conhecem. Senhor, aqui a palavra está falando, estende a tua benignidade sobre os que te conhecem. E a tua justiça sobre os retos de coração. Então o Senhor, ele estende a tua benignidade sobre os que conhecem ele, e a tua justiça sobre os retos de coração. Então o Senhor, ele faz justiça na nossa vida. Ele é a nossa justiça. E nós buscamos por isso e ele nos socorre. Então, você que é reto, que é justo, está passando por luta, dificuldade, creia que, estende a tua benignidade sobre os que te conhecem. A benignidade, a bondade de Deus estende sobre ti. E a tua justiça sobre os retos de coração. Então, espere pela justiça do Senhor, que Ele fará justiça na tua causa, na minha causa, que Ele conhece se nós somos retos de coração ou não somos retos de coração. Se você não é reto, faz-se reto de coração e a justiça de Deus te alcançará. Não venha sobre mim o pé do soberbo e não me mova a mão dos ímpios. Então que não venha sobre mim o pé do soberbo, que Deus paralise os pés do soberbo para longe de mim, não venha até mim os pés do soberbo. E não me mova a mão dos ímpios. Que as mãos dos ímpios não venham mover em mim.
esteja repreendido, paralisada pelo poder de Deus, as mãos dos ímpios e o pé do soberbo, que não chega até a mim, que não chega até a igreja do Senhor. É o que a palavra nos ensina. Ali caem os obreiros da iniquidade. Ali cairão os obreiros da iniquidade. Cairão e não se poderão levantar. Observa a palavra. A palavra final do 12 aqui para você e para mim. Ali caem os obreiros da iniquidade. Cairão e não se poderão levantar. É aí o fim dos obreiros da iniquidade. E hoje está aí nas redes sociais, nessas igrejinhas pequenas, nessas igrejas grandes, os obreiros da iniquidade. Estão tomando conta dos templos que eles põem o nome do Senhor. Eles pisam, zombam, cospem no nome do Senhor. Mas eles cairão e não se levantarão. Ali cairão os obreiros da iniquidade. Cairão e não se poderão levantar. Aqui está o fim dos obreiros da iniquidade. Amado, essa é a palavra que o Senhor, pelo teu Espírito Santo, deu para mim e para você. Creia nessa palavra e serás abençoado. A paz do Senhor Jesus. Amém.